Então, galerinha, muitas pessoas entrando em contato comigo, pedindo para eu verificar se tem alguma questão em Magé para ser anulada. Eu confesso a vocês que, infelizmente, pela correria, né, pelo trabalho que eu tenho durante a semana aqui nas minhas matrículas, nos meus trabalhos, eu não consegui sentar e analisar nenhuma das questões de Magé. É, Percebi para o pessoal que fez o concurso para especialista que a banca ela se apresentou de uma maneira muito subjetiva e com vários pontos para serem questionados. É, Infelizmente, eu não consegui me debruçar sobre, mas realizando a correção da parte de conhecimentos pedagógicos, junto com a turminha que assistiu a aula comigo, aberta para o concurso de Belford Roxo, onde eu corrijo algumas questões de Magé, eu consigo encontrar, sim, uma questão para anulação de conhecimentos pedagógicos, embora confesse a vocês que o comando das questões do IAN nessa prova estavam mais dificultosos do que as demais a título de organização, de texto e de comando da questão. Muitas questões confusas, mas que, pelas alternativas, os alunos conseguiam levar de boa uma prova relativamente fácil, tanto para P2 quanto para P1. Entretanto, na prova para professor 2, que me entregaram aqui, que seria a questão 17, prova A de professor 2 de Magé. E aí, deixando claro, né, que tem prova A, prova B, não sei se tem C e D, mas pelo menos prova A e B tem, e aí vocês precisariam identificar na prova B, ou C, ou qualquer alguma outra prova que tenha tido ali diferenciada, qual é a questão. Tá? Então, estou corrigindo especificamente questão 17, prova A, professor 2 de Magé. Vamos ao comando da questão que diz assim: sobre as diretrizes e bases da educação nacional, assinale a opção incorreta. E aí, alguns comentários, alguns alunos vieram comentar comigo sobre a possibilidade de anulação dessa questão. De fato, essa questão deve ser anulada. Mas eu deixo claro que para que a gente tenha uma anulação de questão, é preciso que a gente utilize os fundamentos certos, né? Porque às vezes a banca passa despercebida ou passa batida, sem anulação da questão, porque o candidato não fez a formulação correta. E eu vi diversos comentários sobre essa questão que não necessariamente condizem com a realidade da anulação. Essa questão precisa ser anulada porque necessariamente existem duas questões incorretas. Prestem atenção, apenas duas questões incorretas, tá? Que seria o item A e o item C. O item C, que foi o do gabarito, aponta ali a questão da prática da educação física ser facultativa para alguns alunos, né? Ou seja, aqueles que apresentam ali os critérios estabelecidos pela LDB ficam dispensados da prática de educação física. Ela é facultativa a esses alunos. E aí nós temos pelo menos 5 critérios para que essa prática seja facultativa, tá? O primeiro critério, não necessariamente nessa ordem, mas eu vou falar aqui dos 5, seria, né, que ele cumpra, se ele cumpre ali jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas diárias. Então, o erro da questão está justamente porque diz 8 e não 6 horas, né? Como é uma pergunta muito objetiva, tá? Dá a entender, né, especificamente, que só alunos que cumpram essa jornada superior a 8 horas teriam essa prática facultativa quando a lei apresenta 6 horas especificamente. Então, a gente precisaria contar a partir de 6 horas. Tá? Isso é um ponto. O outro critério seria o aluno que tem prole, aluna, né, que tem prole, ou seja, filhos. O, o, o aluno que tenha
30 anos ou mais, o que esteja prestando serviço militar ou em atividades similares, ou o que estejam ali acometidos por doenças, por afecções, conforme o decreto 1044 de 1969. Então, a gente teria esses 5 critérios, de modo que, de fato, a opção do gabarito como incorreta aponta 8 horas e, na realidade, seria 6. Ok, até aí é uma opção incorreta. Mas vamos para a letra A, que eu vou apontar para vocês exatamente o erro que está presente nela. Ou melhor, antes de eu ir para a letra A, eu vou falar sobre as outras questões. A letra B está corretíssima. Artigo 79B fala sobre a inclusão ali do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. E o artigo D também, e a letra D também está correta, gente. Teve algumas polêmicas em torno da letra D, por conta do artigo 6º da LDB, que aponta que pais irresponsáveis devem matricular, né, os alunos ali a partir de 4 anos de idade. Correto. A partir de 4 anos de idade na educação básica, né, na idade obrigatória. Só que a questão, ela faz um recorte específico, complementando, dizendo que é no ensino fundamental. Vejam, o comando da questão não lhe pede o artigo 6º da LDB. Se fosse o artigo 6º da LDB, nós poderíamos até tentar contestar e dizer assim, não, o artigo 6º se refere à idade a partir de 4 anos e não de 6. Mas isso não tira a realidade legal, né, de que para menores de 6 anos de idade, né, que para alunos do ensino fundamental, o pai ou os pais ou responsáveis devem efetuar a matrícula para menores a partir de 6 anos de idade, que é a idade inicial para o ensino fundamental. Então, há um recorte que deixa o item correto. Inclusive, nas minhas aulas, eu canso de falar isso. Prestem atenção ao comando, né? Prestem atenção à resposta. Se refere à educação básica obrigatória, ok, a partir de 4 anos. Mas se a questão cita ensino fundamental, é a partir de 6 anos. Então, não tem erro no item D. Há um erro na letra A. E já adianto que o erro não é o fato de ter ausência da cultura indígena na questão, tá? Já adianto que não é esse o erro deste item. Eu expliquei aos meus alunos nas minhas aulas que a Ian, ela tem por hábito utilizar esse complete, brincar com essas questões, né, de lançar ali um item incompleto e a gente entender que por estar incompleto está errado. Vejam bem, a Lei 10.639, ela insere, de fato, a obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Isso é exclusivo da 10.639, que insere o artigo 26A. Até aí, tudo bem. Isso em 2003. Quando chega em 2008, tá? A Lei 11.645, de 2008, vai inserir a obrigatoriedade, né, de que esse ensino também passe pela cultura indígena. E aí o texto fica: ensino sobre história da cultura afro-brasileira e indígena. Ok. Alessandra, esse é o erro? Esse não é o erro, porque o fato do artigo ter incluído o indígena não tira a obrigatoriedade do ensino de história e de cultura afro-brasileira. Isso não foi modificado. Então, de fato, o texto atual, ele fala sobre essa obrigatoriedade de história da cultura afro-brasileira e também indígena. Não está errado dizer que há essa obrigatoriedade em história, porque isso não, em história da cultura afro-brasileira, porque isso não mudou, né? O que não está correto nessa questão é que quando eu tenho a modificação do termo para a Lei 11.645, eu não modifico só eu não trago só a inclusão da cultura, da história e cultura indígena. Eu trago uma modificação no texto. Tá? Percebam aqui que o texto do 26A, inserido pela 10.639, dizia: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares,
torna-se obrigatório o ensino sobre arte e cultura afro-brasileira. Ok. Quando a 11.645 é inserida, o texto diz, hoje, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira, ok, isso permanece, não modifica, e indígena. Então, o erro está em manter o texto oficiais e particulares, quando, na realidade, hoje são públicos e privados. A banca pode querer alegar que ela não citou a Lei 11.645, mas ela também não citou a 10.639, levando-nos a inferir o entendimento de que os textos corretos que precisam estar nesses itens são exatamente os textos da atual LDB. Repito, o fato de ter a ausência do indígena no item A não é o erro. O erro é estar escrito estabelecimentos oficiais e particulares, ao invés de estabelecimentos públicos e privados. Há uma modificação significativa aqui que levam ao entendimento dessa mudança no gabarito, tá? E aí, inclusive, eu coloco aqui no recurso, eu vou ler o recurso, mas eu vou fazer uma alteração pequena, mas farei, né? Quem quiser pegar esse recurso depois, pode estar entrando aqui em contato com a Gestar que a gente envia, tá? O artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi inserido pela Lei 10.639 de 2003, com o objetivo de inserir a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares. O referido artigo passa por uma alteração quanto ao seu texto em 2008, através da Lei 11.645 de 2008, inserindo também nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio a obrigatoriedade do estudo de história e cultura indígena no currículo. Entretanto, o legislador apresenta duas mudanças ao artigo 26A, deixando sua intencionalidade clara ao expandir a obrigatoriedade para o ensino da história da cultura, da história e cultura indígena, e modifica o termo de estabelecimentos oficiais e particulares, e aí eu vou corrigir, tá? Para estabelecimentos públicos e privados. É sabido que a LDB suprimiu o artigo 20 da lei e estabelece quais são os tipos de instituições que nós temos no artigo 19, né? Onde a gente tem ali as instituições públicas, as instituições particulares e as instituições comunitárias, né? E aí você tem uma modificação hoje, onde eles utilizam o termo privado, né, como uma abrangência específica. Antes o termo era privado, salvo engano, né? Uma abrangência ali para você atender a todos os tipos de escolas que se intitulam como privados. Então, há uma modificação de oficiais e particulares para público e privados, tá? Eu vou fazer essa correção aqui para quem quiser pegar o recurso comigo. Sendo inserido ao texto atual do artigo a seguinte redação: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Eu faço o grifo exatamente nos pontos que foram modificados e coloco aqui objetivamente para a banca o que ela deve modificar. O comando da questão não menciona o texto inserido pela Lei 10.639 de 2003, deixando claro que não seria uma pergunta ao texto anterior, e sim ao atual. Conforme grifo, há uma inclusão e uma alteração ao texto atual. De certo, o texto atual mantém a obrigatoriedade do ensino
de história e cultura afro-brasileira, mas em estabelecimentos públicos e privados, e não em oficiais e privados, no caso, oficiais e particulares, que é o texto anterior, né? Vou fazer essas alterações. Devendo, portanto, a questão ser anulada por apresentar duas alternativas incorretas, A e C. Ok, gente? Fica a minha contribuição para vocês. Eu vou disponibilizar esse recurso, tá? Aqui nos canais da Gestar. Vocês podem entrar em contato pelo nosso WhatsApp 21 99 328 0189, tá? Para que vocês consigam anular essa questão, porque ela não está correta. Peço desculpas aos meus alunos, porque no dia anterior eu bati muito na questão da educação física e, de fato, a maioria acertou. Eu acho que todos acertaram ali, porque ficou bem memorizado que não eram 8 horas, eram 6 horas, mas há um erro no item A e não é justo que a gente deixe isso passar, né? Porque as bancas precisam ter responsabilidade quando elaboram as suas questões, ok? Um forte abraço da professora Alessandra Fernandes e, eu tendo tempo, eu vou verificar outras possibilidades até o horário que vocês precisam apresentar esse recurso. Tchau, tchau, até a próxima.